Trazemos muito mais do que imaginamos da criança que já fomos um dia para a nossa vida adulta. Aliás, tudo começa na infância. Eu sou a Rita Martucci, psicóloga, e hoje vou falar sobre a dependência emocional nas relações amorosas. Afinal, foi o Dia dos Namorados agora no último dia 12 e acho bastante oportuno falar sobre esse tema. As relações humanas são desafiadoras. Compreender o apego e os tipos de apegos possíveis pode ajudar bastante a compreender principalmente as relações românticas. O apego é um padrão de comportamento formado na infância e pode influenciar as relações na idade adulta. Nas relações interpessoais íntimas, o apego é um dos fatores mais presentes, mas nem sempre é manifesto de maneira saudável. A criança, quando muito nova, manifesta a ansiedade de separação e estresse quando é distanciada de seus pais ou de seus cuidadores. O psicólogo britânico John Bowlby, entre as décadas de 50 e 60, se interessou em investigar essas reações na criança. A partir desses estudos, Bowlby deu início à teoria do apego, que busca compreender a dinâmica das relações interpessoais, ou seja, quais os tipos de vínculos entre os seres humanos. Os estudos em relação a esse tema continuaram nas décadas seguintes com outros pesquisadores. Classificaram 4 tipos de apegos: o apego seguro, o apego evitante, o apego ambivalente e, por último, o apego desorganizado. Mas não cabe aqui falar sobre cada um deles. O importante de todo esse estudo é a compreensão de que durante a infância, o apego formado na relação da criança com os seus cuidadores tende a influenciar na maneira como a criança irá se relacionar com as pessoas quando se transformar em um adulto. Nas relações amorosas, pode acontecer de algumas pessoas desenvolverem um apego muito grande, uma forte dependência emocional em relação ao seu parceiro ou parceira. Sentem que não conseguem sobreviver sem essa pessoa. Revelam medo do desamparo, sentem-se presos nessa relação, embora insatisfeitos. Manifestam submissão por medo de serem abandonados e, em nome dessa dificuldade de um dos parceiros a de entender essa dependência, que geralmente as relações abusivas são construídas e mantidas nessa relação. Em primeiro lugar, é importante entender o que é depender. É precisar de alguém para sua sobrevivência. O bebê, sim, depende de um cuidador para que sobreviva à infância. Ele é completamente dependente dos cuidados físicos e psicológicos. Ele precisa ser alimentado, mantido limpo, precisa de estímulos para se movimentar, para que mais tarde aprenda a engatinhar e andar. Também necessita de estímulos sonoros para que aprenda a falar. Precisa ainda que brinquem e conversem com ele para que as interações sejam construídas. O bebê sente a angústia de separação. Ele acha que tudo que some do seu campo visual não ressurge mais. Fica angustiado quando a pessoa mais próxima, a que cuida dele, se ausenta. A pessoa adulta sabe cuidar de si, sabe que consegue, que não precisa do outro para a sua sobrevivência. Uma dica para os pais: na infância, o apego seguro é formado quando o cuidador está presente e atento às necessidades do bebê e aos cuidados adequados que precisam ser oferecidos à criança. O que se espera com isso é que a criança construa uma relação de confiança com seu cuidador, mesmo quando ele estiver ausente. Que apesar da ausência, o bebê não será esquecido e nem abandonado. E uma dica às pessoas que vivem
uma relação de dependência afetiva, o que pode trazer tanto sofrimento e para os dois lados, tanto para o dependente como para a pessoa que é objeto dessa dependência. A dica é: o trabalho agora na vida adulta é o de cuidar de sua criança interna, com acolhimento e compreensão, dessa criança sofrida que mora dentro de você. Seja o seu próprio cuidador, a sua própria mãe, o seu próprio pai, o seu responsável, aquela pessoa que te protege. Tente fazer por você o que você gostaria que tivessem feito. Se trate com devido respeito, com devido cuidado e muita psicoterapia para que se fortaleça, para que consiga, com todo cuidado e delicadeza, fazer as pazes com a sua criança interna e, com isso, conduzi-la ao passado, agora a uma infância ressignificada, que é o lugar dela, da criança. Vejam, os pais fazem o que conseguem, fazem o que podem, conforme a sua singularidade, conforme a singularidade de cada um deles. Isso é ressignificar a infância. Agora, o momento é o presente, a vida adulta, a vida autônoma. Boa sorte e até a próxima.